Olá, boa noite. Oi, Tabata, boa noite. Você me escuta bem, Gianluca? Sim, escuto bem. Consegue me escutar também? Te escuto, te vejo, ótimo. Maravilha. Então tá bom. Tá bom assim a imagem, né? Tá perfeito, tá super clara, Fechou. consigo te ver bem. Eu acho que eu Beleza, estou um maravilha. pouquinho perto aqui. Deixa eu até dar uma afastada. Tranquilo. Aí. Bom, eu acho que a gente já tem algumas pessoas online. Eu gosto Temos. sempre de começar bem pontual, porque a gente tem esse limite aqui do Zoom, assim a gente Aham, consegue usar bastante o tempo disponível. certo. Então, você já me conhece, né? Todos que estão presentes, eu sou a Tabata, assessora de comunicação da Nova Era. E então hoje eu gostaria primeiramente de te agradecer, Gianluca, pela tua presença, o teu tempo, tua disponibilidade em nos conceder essa entrevista. Eu Imagina? eu vou pedir para você se apresentar, mas antes eu vou fazer uma pequena introdução sobre você e Claro. depois eu vou pedir para que você complemente essa introdução, tá certo? Tá joia, vamos lá. Bom, para todos que estão presentes, essa é a nossa primeira live da nova era de 2022, então temos a honra de receber Gianluca Coldebella, que é formado em Ciências Biológicas pela FURB e é diretor técnico da Umwelt Biotecnologia Ambiental, com 14 anos de experiência na área de ecotoxicidade aquática. Nessa entrevista de hoje, a gente vai falar sobre a metodologia a qual Gianluca participou para análise de ecotoxicidade da areia descartada de fundição. É isso? É isso mesmo, Tabata. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem, né? Nada melhor do que a experiência mesmo para contar durante todo esse tempo e poder chegar no momento desse e conseguir conversar bastante sobre esse assunto. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Em nome até da própria Umwelt, né? A gente agradece bastante essa oportunidade. Legal, nós é que agradecemos a sua presença. Bom, para a gente começar falando, então, sobre esse ensaio, essa metodologia que foi criada a partir da empresa de vocês, eu gostaria que Uhum. você explicasse um pouquinho para a gente como que foi essa análise da ecotoxicidade, essa metodologia de análise que vocês criaram. Explica para a gente como que surgiu primeiro essa demanda. Certo. Então, essa demanda iniciou, né, de uma empresa onde existia uma quantidade relativamente alta desse descarte, né, considerado então esse resíduo sólido, e começou a vir um pouco mais assim para a naturalidade o que fazer com esse rejeito, né? O que a gente pode fazer de melhor do que simplesmente descartar num aterro industrial, um aterro sanitário, de modo que você dá um destino não nobre, né, para um tipo de resíduo dessa categoria. Então, claro que tinha muito conhecimento controverso, né, referente a esse tipo de resíduo, aonde ele poderia apresentar era um resíduo extremamente tóxico, onde jamais poderia ser empregado em outras finalidades, né? Então a demanda veio da própria indústria, né? Assim, visando provavelmente uma redução de custo, principalmente, né? De primeiro momento e consequentemente pôde se aproveitar até mais do que esperaria que fosse, né? Então a gente tem essa via de mão única que acabou se tornando aonde um tipo de resíduo pode ser aproveitado para se utilizar em mais de uma classificação. Obviamente, a gente vai conversar um pouco mais disso, né? Colocar um pouco os pingos nos is aqui, Sim. mas surgiu dessa grande demanda, então, da própria indústria, né? Onde se observou essa grande quantidade de resíduo que acabava tendo que acomodar num lugar específico, né? Acabava tomando até uma certa área de certas empresas que é um volume grande, Que né? custam, né? Exatamente, e acabam custando muito. Então, a gente vem nessa onda da sustentabilidade, certo? Para tentar modificar um pouco aonde que a gente pode chegar, né? Pensando até em questões um pouco mais para frente, um pouco mais para o futuro, onde que a gente pode chegar e melhorar, né?
Acredito que o Brasil tenha muito a crescer nisso, né? Muito mesmo. Hoje, inclusive, iremos entrar bastante em discussão em relação a isso. Que o Brasil ainda não tem, né, alguma coisa assim federal, a nível federal, né? Que a gente pode fazer, muito a gente pode fazer com esse tipo de resíduo sólido. Com certeza, tem um caminho aí para a gente seguir, né? Bom, Sim, então exato. vamos explicar para o pessoal como vocês se basearam nesse estudo e a criação dessa metodologia sobre a ecotoxicidade da areia descartável de fundição. Certo, legal. Então, através dessa demanda que veio da indústria, nós juntamos, né, mais outras indústrias parceiras também para realizar um levantamento de ensaios, né? Então, o que a gente ponderou? A gente ponderou nos ensaios de ecotoxicidade, né? Ensaios físico-químicos já são amplamente conhecidos, né? Até por conta de terem uma resolução, de terem uma norma de caracterização de resíduos e tudo mais. E então iria até aí, né? Até a parte de caracterização desses resíduos. Bom, partindo do princípio que a caracterização de resíduo ela te dá, de fato, uma categoria onde esse resíduo se enquadra, podemos pensar um pouquinho mais para frente. Bom, e na questão de ecotoxicidade, na parte da ecotoxicologia, o que esse resíduo, no final das contas, impacta no meio ambiente, né, em relação aos organismos? O que isso pode nos demonstrar? O que isso pode apresentar como solução, né, numa questão de sustentabilidade? O que isso pode nos apresentar como uma outra oportunidade, né? Então, o que a gente fez? A gente juntou várias outras indústrias que também tinham areias descartadas de fundição, né, de cidades diferentes aqui de Santa Catarina. Muito provavelmente acabam utilizando um produto diferente um do outro, né? Então, a gente juntou em torno de 12 amostras de areia e procedemos no ensaio de ecotoxicidade utilizando 2 organismos testes, né? Utilizamos, então, a Vibrio fischeri, que é uma bactéria marinha bioluminescente, né? Então, conforme a amostra for tendo impacto nessa bactéria, a luminescência dela começa a diminuir, né? De forma contrária, a luminescência dela aumenta. Então, e a Daphnia magna, né? Um microcrustáceo de água doce, foi empregado no ensaio também. Por que esses 2 organismos? São os organismos mais amplamente conhecidos, inclusive aqui em Santa Catarina, né? E a Vibrio fischeri e a Daphnia magna já nos apresentam uma vasta experiência, inclusive, de respostas a certos compostos, a certas matrizes. Então, a gente consegue, inclusive, discorrer um pouco mais sobre, certo? Então, ambos são ensaios de toxicidade aguda, né? Então, a gente consegue observar aquele impacto mais imediato na amostra. Né? Claro, como é um trabalho que foi basicamente um artigo científico, né? Nós acabamos utilizando assim bastante bibliografia de pessoas, inclusive, que são bastante conhecidas nesse meio, né? Inclusive, a gente usou um trabalho muito bem descrito, por sinal, e a nossa colega até hoje, que é a Gisela Umbuzeiro, né? Ela participou passivamente desse trabalho, né? Através da grande experiência que ela também trouxe, onde nesse artigo que ela tem, que é publicado numa revista, né? Que é a Revista Brasileira de Toxicologia, inclusive, ela descreve uma metodologia para o preparo da areia de fundição para análises toxicológicas, né? Utilizando organismos teste. Então, nós partimos dessa premissa, desse trabalho. Juntamente desse trabalho, obviamente, a gente trouxe toda a bagagem que a própria CETESB possui, né? Então, lá no estado de São Paulo, tem-se a CETESB, onde tinha a decisão da diretoria, 153, se não me engano, onde ela descrevia também já um preparo de eluato para ensaios de ecotoxicidade, né? Utilizando o Vibrio, utilizando o Daphnia. Começaram com só Vibrio, né? Depois tem a parte de emprego. Emprega-se também a Daphnia. Então, a gente juntou todas essas metodologias, né? Fizemos alguns testes para saber o que... Isso, obrigado, Raquel. Decisão de diretoria 152. Já complementou aqui. Legal. Isso.
Porque aqui vai ser bastante número de bastante legislação, né? No final das contas, mas vamos lá. Então, a gente teve toda essa contribuição também por parte deles, juntamos essas metodologias, né? Ensaiamos as 12 amostras com uma metodologia, com outra metodologia, até porque se a gente simplesmente for executar a metodologia por executar, muitas vezes a gente pode estar empregando reagentes que não necessitam estar sendo empregados, até porque vai encarecer depois a análise. Então, teve essa análise também, né? Então, vai desde a análise do porquê a indústria pode deixar de gastar tanto com aonde vai dispor esse resíduo, até na questão da análise, né? Para ela não ser cara demais também a ponto de não valer a pena. Então, a gente levou tudo isso em consideração, né? Com isso, então, a gente apresentou, né, no grupo de estudo do CONSEMA, esses resultados, né? E com isso, então, a gente foi discutindo, crescendo junto na condição de apresentar, de chegar numa metodologia específica, tratada diretamente no CONSEMA 026, na época que foi realizado. Maravilha. Conta um pouco para a gente desses resultados, o que toda essa análise, esse ensaio concluiu. Certo. Então, o que a gente conseguiu observar? A gente sempre tomou como base aqui, quando a gente começou a montar em Santa Catarina, né? Até porque Santa Catarina, junto do Paraná, a gente tem uma legislação voltada para a parte de efluente, né? E com isso a gente consegue ver, inclusive, uma das categorias dessa legislação, que existe lá uma categoria que é de metal mecânica, né? Onde tem a questão de lançamento de efluente. Então, com base nos resultados de lançamento de efluente, a gente começou a verificar que nas amostras de areia de fundição, essa toxicidade não chegava nem próximo a esse lançamento de efluente de metal mecânica, que é onde possui a forma menos branda de lançamento, né? Onde permite o maior fator de toxicidade possível para lançar esses efluentes dessas indústrias. Logo, então, se o efluente era tão tóxico assim, considera-se tão tóxico assim, esperava-se, né, uma conclusão muito próxima das areias de fundição, que não foi o caso. Foi um caso que a gente também se surpreendeu, por isso que eu acho que foi um trabalho que mostrou muito para todo mundo, né? Então, a gente teve nessa grande quantidade de amostras, por exemplo, essas 12 amostras, a gente teve 2 que não se encaixaram nesse perfil. Certo. Mas todas as outras 10 acabaram se encaixando numa toxicidade muito baixa. Quando não existia ausência de toxicidade, ou seja, apresentava um fator de toxicidade 1 para as análises, tanto de víbrio quanto de Daphnia, acabava apresentando o fator de toxicidade 2, que é o próximo nível, né? Ou seja, é uma toxicidade muito branda. Né? Então, há muita confusão nessa questão de lixiviação da areia de fundição. Assim, são 2 conceitos, né? São 2 mundos. Uma areia descartada de fundição, por exemplo, empregada num processo de produção de asfalto, alguma incorporação em alguma coisa assim, a camada de asfalto por si só já é extremamente tóxica, certo? Então, se a gente for considerar lixiviação num negócio desse, não é comparável. Não tem como você alinhar essas 2 informações e tratá-las de forma igual, né? Até porque essa metodologia que foi estabelecida, ela deixa de lado aquela situação onde, num processo de lixiviação para classificação de resíduo, você tem que diminuir o pH 2, fazer vários outros processos, a gente deixa a amostra da maneira íntegra dela, né? Simplesmente acomoda uma porção dela numa porção de água e simplesmente analisa-se essa porção, ou seja, aquilo que está entrando em contato com a água, né? Senão, obviamente, a gente teria que levar essas amostras para outros lugares para ver como que lá naquele ambiente isso se comportaria, coisa que não tem como, certo? Então, por conta disso, que a gente conseguiu ter esse respaldo que foi muito positivo, né?
e ter conseguido também apresentar essas opções, né? Justamente para o grupo de estudo do Consema da época, onde, de fato, a gente pode fazer mais com esse resíduo do que simplesmente descartar de tal forma no aterro, né? E depois de todo esse estudo, todos esses resultados até surpreendentes para vocês mesmo, né? Sim. Na sua opinião, depois desse estudo de ecotoxicidade, existe alguma possibilidade da ADF apresentar toxicidade ainda? Ela é muito remota, né, Tabata? Até porque, assim, o processo hoje de fundição, né, eu digo assim, talvez vai depender muito mais do químico que será utilizado como uma resina, por exemplo, né? Mas aí a gente está tratando de toxicidade da resina e não de toxicidade da areia descartada de fundição, entende? Então, a areia descartada de fundição, por si só, ela não tem toxicidade ou tem uma toxicidade muitíssimo baixa, certo? Que ela pode ser muito bem utilizada para outra finalidade, né? Esse que é o ponto chave da nossa conversa, porque realmente ela tem uma característica única. Começa por aqui, né? E ela pode a gente vê um desperdício grande, essa quantidade de material sendo colocada num aterro. Eu acho que o aterro tem uma finalidade digna por si só, mas não por ter lá dentro também a areia descartada de fundição. Ela pode ser muito bem, sim, utilizada em outras finalidades. Maravilha. Bom, eu vou usar essa tua fala para a gente ir para a próxima pergunta. A gente Certo. sabe que no Brasil, né, só no nosso país existe aproximadamente 3 milhões de toneladas de ADF que são descartadas por ano. A maior parte desse resíduo, ele não é perigoso, ele acaba sendo descartado em aterros privados, o que gera, né, altíssimo custo para as empresas, para a indústria, e torna esse mercado menos competitivo, internacionalmente falando, né? Na sua opinião, o que está faltando, ainda mais agora nesse momento com tantas discussões, né, como esse estudo de vocês, o que está faltando para que a ADF ela seja mais utilizada no mercado brasileiro? Bom, então, novamente, a gente sente falta, primeiro, de uma legislação federal que balize esse tipo de situação, né? Porque a gente sempre vai partir da premissa que, principalmente por conta da hierarquia de legislações, né, de leis. Então, se a gente tem uma lei de âmbito federal, onde consiga se descrever mais sobre a utilização, sobre a reutilização, aonde que pode ser reutilizada, ainda mais que existe uma grande quantidade desse rejeito, entre aspas, né? Então, assim, minha opinião, né, minha colocação seria isso, realmente ter uma legislação federal aonde deixe com diretrizes muito bem embasadas, né? Pode-se muito bem utilizar essa nossa lei criada, esse nosso estudo criado em Santa Catarina, né? Não vejo problema nenhum. Acho que só tem a acrescentar cada vez mais informação, né? Obviamente deve ter muita gente que sabe muito mais do que a gente, inclusive sobre esse assunto, mas como não chega até lá, porque não existe esse conhecimento, né? Federal. Então, inclusive, a Raquel colocou aqui para a gente, né? Acabou de mencionar, né? Que tem um projeto de lei federal tramitando em Brasília. E Isso. com certeza, seria assim, do meu ponto de vista, seria o primordial para que até os próprios outros estados utilizem de modelo para também empregar no próprio... sair um pouco só da rotina de descarte de resíduo sólido, né? Vai para o aterro e gera mais resíduo e tem que fazer mais destinação de resíduo e assim vai. Acho que não, acho que tem muita atividade que dá para ser utilizada, dá para ser feita utilizando a areia descartada de fundição, né? Tem muitas outras finalidades. Com certeza. A gente não tem uma lei específica para a ADF em âmbito federal, mas a gente tem a lei, sim, né, 12.305, que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Esse ano ela está Sim, completando 11 anos e a prioridade é que os geradores de resíduo, eles enviem para os aterros somente o resíduo que não pode ser reciclado, que, por exemplo, não é o caso da ADF, né? Que pode sim. ser utilizado. Além Uhum. disso, essa lei diz que a última alternativa é enviar o resíduo para o aterro. A gente já tem essa lei. O que será que falta para que as empresas elas tomem um pouco mais de cuidado? Já sabendo-se hoje em dia, né, que a ADF ela tem uma infinidade aí de possibilidades. Eu continuaria batendo na tecla de ter uma descrição, ter um detalhamento, né, das finalidades dessa utilização, né? Do que se pode fazer, quais são as finalidades que essa areia descartada de fundição pode ter, pode empregar, pode ajudar muitas outras empresas. E aqui a gente está falando da empresa no âmbito geral, né, incluindo uma questão social junto, né? Porque se você tem essa indústria fica gerando rejeito, e esse rejeito não é reintegrado de uma forma segura, né? E não se sabe se pode ser integrado, se não se pode ser integrado, isso complica, isso acaba enchendo demais uma empresa de custo, né, de gastos, aí vem problemas, aí vem corte de pessoas, aí a gente entra num problema social. Eu acho que isso pode ser muito bem empregado numa condição, através dessa lei federal, inclusive, que ela já está há bastante tempo, diga-se de passagem, no, em vigor, né? Sim. Mas, de fato, sim, ela precisa ser deixar disponível de forma mais clara, né? Essa utilização, aonde que a gente pode chegar com ela, né? Eu vou mudar até a ordem aqui da entrevista. A gente falou então Uhum. sobre essa geração de resíduo e a falta da boa utilização dele, né? Se você pudesse dar um conselho, enfim, né, para os geradores de resíduos, um destino mais nobre, na sua opinião, o que a gente consegue fazer com a ADF? Olha, eu acho que a primeira coisa precisa se ir atrás de um profissional, né, competente para estar orientando muito bem no que se fazer com o descarte de areia, né? Que nem eu falei, a gente pode crescer ainda mais nessa condição de aonde, o que fazer, né? E por que fazer, utilizando-se areia descartada de fundição. Então, eu vejo hoje muito essa areia podendo ser facilmente empregada, por exemplo, em assentamento de tubulações, né? Principalmente em construções públicas, tratando também do nosso dinheiro, né? A questão de imposto. Isso acho que é uma coisa muito positiva, onde pode se utilizar, fazer essa reutilização. Novamente, pode ser um pouco cansativo, mas bater cada vez mais forte na tecla da sustentabilidade, tudo que pode ser reutilizado deve ser reutilizado, né? Principalmente empregando aí nas camadas de asfalto, para tentar também baratear isso um pouco mais e também melhorando inclusive a qualidade do asfalto, né? Então a gente tem diversas utilizações, né? Obviamente, a doutora Raquel vai saber falar muito mais do que eu com relação a isso. Então, eu vejo assim, existe um leque muito grande, existe uma possibilidade muito grande de utilização desse resíduo, né? Ele hoje, coitado, ele está muito preso na parte de apenas aterro, né? E o Georg até fez uma contribuição muito pertinente aqui para a gente, né? Que inclusive esse material no aterro sanitário, aí sim ele entra em contato com lixo e viação e tudo mais, porque ele vai entrar em contato com matéria orgânica, Então, assim, veja que a questão de ser sustentável é justamente essa, não é simplesmente dar o destino ao aterro. Isso é uma parte da dignidade, né? A gente aqui vai um pouquinho além, né? Além somente mandar para o aterro, obviamente terão casos
específicos que vai para o aterro, perfeito. Mas acho que 95% das vezes ela pode ser muito bem utilizada nas areias, usada em construções, assentamento de tubulações, juntamente da parte asfáltica. Então, tem muita destinação nobre a ser utilizada nesse grande resíduo aí. Ótimo. Bom, a gente já mencionou ela aqui na entrevista, vamos falar um pouquinho da doutora Raquel. Ela é sócia, né, da Nova Era Soluções Ambientais e ela fala muito sobre a sua forte atuação na UNGA e na aprovação da resolução Consema 26, a qual já foi mencionada. Atualmente, ela foi substituída pela Lei 14.479, pode falar um pouquinho mais sobre isso, que permite o uso da ADF na construção civil. Qual foi a sua experiência com a doutora Raquel nesse processo todo? Bom, Tabata, para a gente aqui até... a gente fica muito à vontade para falar da doutora Raquel, porque a doutora Raquel, juntamente da UNVET e do Dr. Jorg, né, que é fundadora aqui da empresa, tem uma troca de experiência muito positiva, né? A gente volta e meia acaba entrando em contato, principalmente por conta da areia descartável de fundição, mas é uma profissional excelente, né? Não tem aqui, vou ficar rasgando elogios, mas é o que a gente teve de troca de experiências, né? Tanto da gente para ela quanto dela conosco, sempre foi muito positivo, né? E acho que a gente só tem a agregar e a crescer junto nessas condições de ecotoxicidade, principalmente, falando por mim, né? Onde eu tenho um maior conhecimento, onde envolve parte de organismo teste e ensaios toxicológicos, mas a gente tem uma abordagem incrível, a gente tem uma dinâmica muito boa de relacionamento com a doutora Raquel também, assim como o doutor Jorg. Estou mencionando aqui ele também, porque ele faz parte da nossa vida aqui dentro da empresa, né? Ótimo. Eu acho que a gente ainda tem alguns minutinhos. Eu vou abrir, antes da gente finalizar, eu vou abrir para os participantes, né, que têm interesse em fazer alguma pergunta ou alguma colaboração a essa entrevista, eu acho bem importante. A doutora Raquel está aqui agradecendo e, né, está à disposição para futuros trabalhos. Se tiver alguém com alguma dúvida, diretamente a Gianluca, a gente fica aberto aqui agora nos últimos minutinhos que a gente tem para isso. Enquanto isso, tem alguma outra colocação a respeito, talvez, da empresa, ou do trabalho de vocês, que você gostaria de nos colocar, deixar aqui à disposição? Certo. Acho interessante a gente mencionar aqui, Tabata, que, inclusive, esse trabalho que foi feito para o Consema, lá em 2013, né, ele abriu uma porta muito interessante que a gente pôde também apresentar esse trabalho, né, no Congresso de Ecotoxicologia, que aconteceu no Rio de Janeiro ou no Espírito Santo, deixa eu só ver aqui, que foi em 2015. Nós utilizamos, então, a gente fez uma apresentação in loco, né, desse trabalho, inclusive, fizemos um banner, né, apresentamos essa metodologia, discorremos um pouco mais sobre ela naquele local e deixamos já um pouco mais de pessoas a par do que a gente acaba desenvolvendo, né? Na época foi feito através do nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, então aqui na empresa a gente também tem essa parte, né? Onde inclusive a ADF na época entrou aqui no nosso setor de pesquisa e desenvolvimento, e a partir dali a gente começou então a fazer esse trabalho. Falar um pouquinho? Bom, estamos nos metendo nessa reunião. Em primeiro lugar, gratidão a todos pela oportunidade, né? Nós estamos alinhados com o nome de sua empresa, né? Nova Era. Nós estamos trabalhando com terapias sexuais na Nova Era também, então, fora a parte ambiental, agora dentro da UNVET, né? Eu acho que o que é muito importante quando o tema surgiu da areia de fundição, isso foi muito polêmico,
os trabalhos nossos foram atacados aqui os dentes por ambientalistas, porém, de maneira emocional e não científica. Então, eu acho que essa o diferencial que nós temos é que nós temos uma área de pesquisa e desenvolvimento e nós olhamos para o problema primeiro de cunho científico. Né? Para chegarmos na sustentabilidade sem o emocional, que para então ela precisa ser depositada, não necessariamente. Né? Então, o próprio termo sustentável não quer dizer que a substância deve ser isenta de qualquer toxicidade. Não é disso que se trata. É que ela possa ser incorporada dentro dos ciclos naturais sem agredir, sem prejudicar o equilíbrio ecológico do ecossistema. Né? Então, é o que nós estamos fazendo e está conosco desde o início desse trabalho e realmente foi mágico. Né? O resultado que nós obtivemos foi questionado porque, de fato, a metodologia convencional não previa no triato simplesmente usar água de chuva, percurar essa areia para ver qual é o efeito disso, que é a condição que a areia teria no destino de reciclagem. Né? E foi um trabalho com um exemplo de como se combina a pesquisa com a prestação de serviços, né? nesse olhar de sustentabilidade. É isso. Ótimo, muito obrigada pela sua colaboração e para nós é uma honra poder conversar com vocês. Eu, em nome da Nova Era, eu agradeço a participação do senhor Gianluca. Gianluca, tens alguma colocação para complementar? Olha, Tabata, acho que a gente conseguiu nesse breve período aqui colocar já bastante informação na cabeça das pessoas, né? É um assunto delicado, mas, como eu falei, acho que quanto mais a gente conversar sobre isso, mais expor sobre a questão da finalidade da areia descartada de fundição, acho que a gente só tem a